Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, 7 de dezembro, dia de Santo Ambrósio. Santo Ambrósio, nascido no ano de 340, foi aclamado pelo povo como bispo de Milão. Foi autêntico pastor e muito lutou contra o paganismo, o arianismo e a desagregação social. Foi amigo dos pobres e oprimidos e os defendia diante das forças políticas. Grande administrador, suas ideias eram claras e firmes, mas, sobretudo, era bondoso e amável. Chegou a vender os vasos sagrados para poder libertar os escravos. Se a igreja tem ouro, não é para guardá-lo, mas para dá-lo a quem precisa. Grande homem. Lembremos que Santo Ambrósio foi responsável pela conversão de um dos maiores santos intelectuais da igreja, Santo Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, que vivia pulando de uma filosofia para outra, gostou de Ambrósio e foi atrás de Ambrósio por causa da erudição do bispo de Milão. Ambrósio era um grande erudito, falava muito bem e Agostinho admirava isso. Então Agostinho começou a participar das celebrações de Ambrósio não por causa da mensagem que Ambrósio transmitia do Evangelho, mas por causa da erudição de Ambrósio. Entretanto, com o passar do tempo, a mensagem de Ambrósio, as suas homilias foram penetrando no coração de Agostinho, lembrando aquelas frases que ficam em para-choque, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Então a água foi penetrando, a mensagem foi penetrando aos pouquinhos no coração de Agostinho até o momento que realmente penetrou. E aí houve a conversão de Agostinho de Hipona, que se transformou em Santo Agostinho. Um homem que contribuiu imensamente para a filosofia cristã. Poderíamos dizer que nós temos dois ícones na área da filosofia cristã. Agostinho de Hipona, que foi o primeiro, e depois Tomás de Aquino. Os dois grandes santos intelectuais doutores da igreja. Daí uma das importâncias também de Ambrósio, que não está nesse relato inicial da sua pequena biografia. Evangelho de hoje, queridos irmãos e irmãs, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos do 28 ao 30. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Interessante as palavras do Senhor hoje, porque são um alento, principalmente para aqueles que enfrentam tantas dificuldades na vida. Sejam elas dificuldades espirituais, emocionais ou físicas mesmo, Sempre podemos contar com o Senhor. E aqui a importância da questão da fé, de compreender que Ele não nos abandona, que mesmo diante dessas dificuldades, Ele está do nosso lado, nos ajudando a carregar esses fardos, essas dificuldades, esses problemas, esses obstáculos que a vida nos proporciona. Devemos sempre esperar que o Senhor nos ensine a enfrentar essas dificuldades, que Ele nos dê força, direcionamento, para que possamos enfrentá-las da melhor forma possível. É em Deus, é ouvindo Deus no nosso coração, é entrando em contato com a sua mensagem que nós, ao mesmo tempo que ganhamos força e disposição para enfrentar essas dificuldades, também ganhamos direcionamento de como enfrentá-las. Isso é importante. Diante das nossas dificuldades, devemos dobrar os nossos joelhos diante do Senhor e pedir que Ele nos iluminasse para poder resolver essas questões, essas dificuldades, esses problemas da melhor forma possível. Agora, quantos de nós fazemos isso, Quantos de nós não nos desesperamos diante das dificuldades, nos esmorecemos, vamos deixando de lado a nossa fé, ao invés de pedir que Ele nos ajude? Quantos pedem ajuda ao Senhor? Quantos dobram o joelho e pedem um direcionamento, uma visão clara de como proceder diante dessas dificuldades? É isso que nós deveríamos fazer. Diante das dificuldades, diante dos problemas, diante de tantas coisas ruins que nós podemos experienciar na nossa vida, deveríamos pedir ao Senhor que nos orientasse de como agir diante daquilo, para que, iluminados por Ele, pudéssemos
enfrentar esses desafios e superá-los da melhor forma possível. Dobremos os nossos joelhos em oração, queridos irmãos e irmãs. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.